Olá, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do Congresso da ABTX, Congresso Brasileiro de Transplantados. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma palestra especial. Eu sou Patrícia Jung, sou enfermeira, tenho 45 anos, sou transplantada de fígado e rim e voluntária da ABTX. Vou apresentar para vocês os nossos convidados. Hoje nós vamos conversar com a doutora Elizabeth Balbi, coordenadora clínica do transplante hepático do Hospital Quinta D'Or e Copa D'Or. E com o doutor Lúcio Pacheco, chefe do transplante hepático nos hospitais Quinta D'Or, Copa D'Or, Copa Star e agora transplantado de fígado. Sejam muito bem-vindos. Eu convido para conversar com vocês, junto comigo, meu amigo Marco Aurélio, transplantado de fígado, também voluntário da BTX e paciente desses dois convidados muito ilustres. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui no nosso segundo congresso. Vamos conversar hoje com a doutora Beth, doutor Lúcio, como a Patrícia falou, começando pela doutora Beth. Doutora Beth, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o acompanhamento, né, da imunossupressão pós-transplante. Eu me lembro que no início era bem complicado, né, de efeitos colaterais. Como que o paciente pode ajudar a amenizar esse acompanhamento, melhorar a vida dele no pós-transplante? O que a gente pode fazer para isso? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando para transplantados de uma forma geral. Na verdade, é o que eu faço individualmente, particularmente todos os dias, e é o que eu escolhi para fazer. Então, é muito bom quando a gente consegue fazer o que gosta e se realizar naquilo que faz na profissão. O que é a primeira vez que me pedem para falar sobre vida pós-transplante para um grupo de transplantados e não para um grupo de médicos, então isso me deu muito mais prazer de preparar o que a gente podia estar tentando mandar como mensagem. Eu só queria que todo mundo tivesse muito cuidado no que for interpretar na nossa fala, porque a minha labuta diária é com transplantado de fígado, e aqui eu sei que eu estou falando para transplantados de todos os outros órgãos. Então, às vezes, algumas coisas se aplicam de forma diferente para cada peculiaridade do órgão que foi transplantado. A gente vai tentar falar de uma forma ampla, mas para ninguém ter cuidado para não aplicar coisas de cada órgão. Mas, em relação à imunossupressão, eu trabalho com transplante desde 95. Então, eu vivi o nascimento e velório de vários remédios que entraram, que deram certo e que possam não ter dado certo. Participamos de vários multicêntricos com entradas de imunossupressores novos. Então, era mais difícil falar de transplante de rejeição em 98, 99 do que é hoje. Então, hoje, basicamente, é uma notícia de que precisa ser plantado, dúvida nenhuma na cabeça deles e se eu rejeitar? Então, a rejeição é forte na cabeça do transplantado. E a minha... Então, e que eu já disse é uma palavra melhor para rejeição, essa palavra é muito pesada. Na verdade, eu tinha que ser aceitação e não aceitação. Rejeição é uma coisa muito forte. E o que a gente tenta mostrar é que hoje em dia a gente tem uma combinação de medicamentos muito ampla e existem fases diferentes do transplante. No início, se você recebe, precisa que ele seja pelo seu corpo inicial de briga. Essa briga tem até seu lado saudável. É como se realmente o organismo, as células de defesa e de ataque do organismo estivessem entendendo que entrou uma coisa que os remédios para que aquele órgão onde ciclosporina e tacrolimus são sempre carros-chefes, e a gente vai adicionando outras drogas, a maior parte das vezes, porque
o paciente precisa de mais imunossupressão ou não, ou para economizar o efeito colateral do outro medicamento. E isso, não existe uma outra coisa que os pacientes são muito apegados. Doutora, não está no nível do remédio que está escrito no papel do laboratório. Então, esse nível mágico, esse número cabalístico, eu tenho que ligar para mudar o meu remédio. Os exames estão ótimos e o nível está lá abaixo do que o papel está escrito. E aí a gente te responde, está ótimo o seu nível, porque tudo está funcionando bem com esse nível. O nível que vem proposto é um nível teórico, é um nível de referência, mas não o nível especificamente para aquele paciente. Então, existe uma coisa padrão, mas existe o que o meu paciente responde. Ele está ótimo com o nível de 4? Ótimo. O outro não fica bem com o nível de 4, precisa do nível de 7. Então, a gente vai ao longo do acompanhamento, e aí os meus pacientes sabem que eu sou chata com isso, a gente usa muito exame para a gente olhar isso e acertar, qual é o nível que é bom para aquele paciente. Isso que a Beth falou, assim, eu só complementando, pegando a carona no que ela falou, assim, o tratamento é muito individual. Eu tinha um chefe na França que falava assim, o tratamento é à la carte. Cada um escolhe o que vai comer. É muito isso. Não existe uma fórmula, uma combinação de entrada, prato principal e sobremesa para todo mundo. Cada um escolhe o que vai comer. O tratamento é isso, é individual. E vai muito da resposta do paciente também, né? Como a doutora Beth falou, né? Eu não fiz uma resposta boa ao tacrolimus no início e hoje eu vivo muito bem com a ciclosporina, né? Com meus exames aí bons, um acompanhamento bom. Então vai muito da reação de cada um também, né? Uma grande Cada dúvida... medicação tem o seu efeito colateral, tem a sua... E que a gente tem que individualizar. O Marco é diferente do Lúcio, é diferente da Patrícia. Cada um tem o seu peculiar. E a gente tem que respeitar isso. E eu acho que aí, talvez isso seja o mais gostoso do tratamento do transplantado. Você trata aquela pessoa. Isso, você é médico daquela pessoa. Você até trata de 100 pessoas, mas são 100 pessoas completamente diferentes, individuais. Isso é muito legal. Muito legal. Cada um que senta ali na coisa é diferente, né? Uma última coisa que eu queria colocar nesse tópico tem que ter uma filosofia única, que é minimizar a imunossupressão. Então, o primeiro ano do transplantado é o ano de mais experimento, onde você geralmente mais varia que remédio que dose todas as consultas têm uma mudança na receita, mas sempre com um foco, que é vencer esse primeiro ano e pensar como eu quero que o meu transplantado esteja daqui a 10 anos. Então, depois do primeiro ano, não tem os efeitos, eu tenho que começar no início. Eu tenho que conseguir trabalhar com a menor dose de imunossupressor que vai evitar o risco de tumor lá na frente, o de vascular lá na frente, o risco de doença coronariana, mais risco de infarto. Então, esse foco, isso é geral para qualquer órgão. Qual é a menor imunossupressão que mantém aquele órgão funcionando bem e como minimizar efeitos colaterais de longo prazo. Então, no primeiro ano a gente fala muito do tremor, da insônia, da dor de cabeça, do diabetes, da pressão alta, da dor na perna, do cansaço. Eu transplantei e eu ainda estou cansado, o que vai acontecer comigo? E a gente sempre bota a culpa nos remédios. Mas, a longo prazo, existem outros efeitos colaterais que se somam pelo tempo prolongado do uso das drogas, e esses efeitos colaterais são aqueles que têm que estar sempre no foco da gente, da cabeça do hepatologista que acompanha o paciente. Tá? Então, acho que de imunossupressão talvez fosse isso. Sobra uma última questão, que, inclusive, o Marco teve no ambulatório, essa semana a gente falou, que vou tomar esses remédios para sempre? Então, a resposta inicial vai ser sempre
Agora, existem alguns órgãos que permitem uma certa indução de tolerância. Isso raramente acontece no rim, mas com alguma frequência a gente consegue, em média, 20% a 30% dos pacientes terem, às vezes em todos os centros. É uma proposta tardia. Você começa a identificar esse paciente lá depois de 5, 6 anos de transplante. E isso começou por quê? Porque alguns pacientes indisciplinados paravam a medicação e chegavam numa consulta 6, 8 meses depois, sem ter usado remédio, com o enxerto funcionando. Então, as pessoas começaram a perceber que alguns pacientes conseguiam induzir uma certa tolerância e enganar o sistema imunológico e fazer com que aquele órgão parecesse próprio já do corpo e não mais um órgão estranho. E esses pacientes, então, começavam a funcionar mesmo sem imunossupressão. Mas isso não é uma tentativa do paciente. Suspender a medicação é um erro, e um erro muito sério. Essa decisão sobre redução ou suspensão de imunossupressão é uma decisão do centro que acompanha o paciente. E, em alguns pacientes, isso dá certo. Às vezes é uma tentativa nossa, principalmente quando o paciente desenvolve algum tipo de tumor, e aí a gente quer que a imunossupressão seja pouca, mas isso é para ficar como uma observação muito, muito exceção do nosso dia a dia. Tá? Ok. Vai, Patrícia. Perfeito, doutora Beth. Eu acho que a principal mensagem que a gente tira de tudo que a senhora falou é a gente tem que confiar na equipe que está nos tratando, e eles é que decidem se a gente tira, bota, se aumenta, diminui. Não existe bula para transplantado, eu sempre digo, né? Não leiam bula, não vão para o Google, o médico de vocês tem nome e sobrenome, né? E equipe, é isso. Acho que é essa a principal mensagem que todo transplantado tem que levar. A equipe é quem manda, né? E a gente tem que confiar. Isso aí. Perfeito, obrigada, doutor. Doutor Lúcio, finalmente estamos aqui conversando, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós. Agora a gente tem um transplantado entre nós aqui, um médico transplantado, e contasse um pouquinho para nós como é que foi a sua experiência com o transplante, agora do outro lado, né? Então, vamos lá. Assim, a palavra transplante não me assustava, Patrícia, assim, porque eu falei isso tanto para as pessoas, eu falei para tantas pessoas que quando você recebe a notícia que precisa transplantar, vocês passaram por isso, eu acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente ou já passaram por isso há muito tempo ou acabaram de passar. Assim, talvez nosso público seja transplantado ou quem vai transplantar, então já recebeu essa notícia que precisa transplantar. Eu dei essa notícia muitas vezes. É muito mais fácil falar isso quando a gente é médico, quando está do outro lado da mesa e quando a gente não tem doença. Mas eu falei isso tanto para tantas pessoas e animando tanto as pessoas com a ideia do transplante, que para mim poder transplantar foi quase uma bênção. Assim, eu posso tratar a minha doença com transplante. Ótimo. Eu fiquei feliz nesse momento. Não é o que ocorre na maioria das vezes. E isso para mim me fez isso ser um pouquinho mais fácil. Mas de qualquer forma, você passa por inúmeras situações muito difíceis. E talvez o fato de ser médico, de conhecer cada detalhe do transplante, faça você se preocupar e ficar tenso com outras coisas diferentes da pessoa leiga. Porque você sabe onde são as coisas mais difíceis daquele processo todo. E aí, no meu caso, a minha cirurgia, do ponto de vista técnico, ia ser muito difícil. Eu tinha trombose das veias que eu precisava usar para perfundir o enxerto. Eu tinha um monte de circulação colateral muito anormal por conta da minha doença de base. E isso ia fazer a minha cirurgia ser muito difícil. Então, eu tinha plena noção da dificuldade que as pessoas iam ter para me transplantar. Isso foi difícil. Foi difícil escolher a equipe. E aí, quando a minha equipe topou fazer o meu transplante, aquilo para mim foi muito bom, foi um alívio. Eu conheço quase todas as equipes de transplante do Brasil, de fígado, que era o que eu precisava fazer.
eu podia ir para qualquer centro fazer o transplante. Eu optei fazer no Rio, por conta da fila do Rio de Janeiro. A fila no Rio de Janeiro é um pouco menor que em São Paulo, por exemplo. Então, no exemplo de um estado que eu pensei em ir, que foi São Paulo, então a fila no Rio de Janeiro é um pouco menor, anda mais rápido. Se eu me inscrevesse em São Paulo, talvez não estivesse transplantado ainda, e eu tenho 8 meses de transplante já. Então, foi a minha opção, ficar no Rio de Janeiro e ficar com a minha equipe, que eu confiava muito. Conversei muito com eles, e tudo que eu faço para os meus pacientes eu fiz para mim. Eu planejei muito a cirurgia, eu pensava nos detalhes da cirurgia, discutia com a equipe. Isso foi uma coisa que deu muito certo. E aí, assim, vindo para depois da cirurgia, uma coisa que eu comecei a achar mais difícil do que eu pensava é a regularidade em tomar os remédios. Minha vida voltou completamente ao normal e assim, eu posso dizer que eu esqueci de tomar o remédio umas 3 vezes nesses 9 meses. Aquilo me deu um desespero danado. E assim, uma vez eu saí de casa, a Beth é minha médica, é minha colega de trabalho, e a minha esposa também. Então, assim, eu saí de casa de manhã cedo, botei os remédios todos que eu tinha que tomar na mesa e saí. E de noite, quando eu cheguei em casa, ela olhou assim, ué, esses remédios você já botou aqui na mesa? Eu falei, não, são os de manhã que eu não tomei. Então, assim, isso foi desesperador para mim. Foi desesperador. Eu falei assim, caramba, como eu esqueci o remédio? Como? Então, assim, além de você ter uma boa equipe, de ser bom médico, não sei o quê, você tem que conseguir passar essa importância para o paciente. Eu fico muito feliz do senhor ter compartilhado isso com a gente. Eu tô me sentindo assim mais tranquila, porque quando eu esqueci, eu sofri um trauma também. E eu esqueci uma vez só. Eu sei que eu levantei e vi o remédio ali do lado da cabeceira da cama. Eu tomo sempre em jejum, e aquele dia eu tinha ido dormir mais cedo. E quando eu olhei, assim, eu disse pro meu marido assim: meu Deus, eu esqueci a medicação de ontem à noite. Eu não posso. E ele só me olhou e disse: eu não acredito nisso. Então, é muito, muito gratificante ouvir de ti, e eu acho que para todos que estão ouvindo, que pelo menos uma vez vai ser normal, e não se desespere, e não deixe acontecer novamente, né? Não deixe que isso se torne uma rotina, né? Doutora. Mas a sua experiência para nós é muito gratificante, doutor Lúcio, porque a maioria de nós, dos pacientes, das pessoas transplantadas, elas não têm essa vivência do outro lado, né? Eu tive um pouco, né, como enfermeira. Meu marido é médico, é cirurgião do aparelho digestivo, né? Eu acho que ele tinha mais medo do que eu, porque conhecia muito mais aquele universo. Eu tinha medo de umas coisas muito bobas, eu tinha medo de fazer, que é a nossa realidade, de fazer um iliodinâmico, e daí eu sabia que ia ter dificuldade para isso. Eu tinha uns medos assim muito complicados, né? Mas eu fui muito tranquila para minha cirurgia, por conta disso que o senhor já falou, por conta disso que a doutora Beth já falou, confiar na equipe. Eu acho que é a chave de tudo, é essa boa relação, né? Então, para nós é muito bom ouvir a tua experiência, e eu acho que para todos que estão nos assistindo também. Doutora Beth, eu que já estou, né, em acompanhamento há quase 2 anos, vejo o seu rigor no remédio. Como que é tratar o paciente aí do seu lado no dia que ele esqueceu o remédio? Como que foi essa sensação? Não está dando para ouvir. Ainda não estamos te ouvindo, doutora Beth. Estamos sem áudio. Um probleminha técnico, minha gente. Daqui a pouco já.
Acho que talvez eles estejam tendo algum problema de comunicação, de conexão, né? Daqui a pouquinho vamos... A gente voltou. Voltou? A gente Voltou? voltou. Voltaram, ótimo. Isso aí. Voltou a voz? Ah, que bom. A gente entrou e saiu, não sei por que entrou. Então, voltando tentando responder para o que o Marco falou, assim, o dia que ele esqueceu não foi o pior dia, de jeito nenhum. Até porque isso, para tranquilizar um pouco os pacientes, eu tive uma vez um paciente, coitado, que ele viajou para o Pantanal e esqueceu os remédios. Foi para o meio do mato completamente, pescar. E me ligou desesperado que tinha... Na verdade, me ligou, não. Ele me deu a notícia depois, quando já tinha voltado para o Rio, porque onde ele estava, nem ligar, ele ligava. Doutora Beth, eu gastei o dobro da minha passagem para fretar um avião para levar meus remédios para onde eu estava. Ou eu voltava, ou eu ficava e mandava os remédios. Eu tinha 8 dias para ficar lá. Realmente, 8 dias não dá para ficar sem o remédio. Mas, às vezes, só para tirar o desespero de alguns pacientes. Quando a gente tem um paciente com mais de 1 ano de transplante, o atraso no horário da dose naquele dia, ou um dia que esqueceu, que foi para um lugar e que não levou o remédio, não vai fazer com que o nível do remédio acabe de forma absoluta. A gente tem nível de remédio que ainda tem um nível residual que vai durar aí 24, 48 horas. Então, esse momento não é para ser um momento desesperador, tá? Então, esqueceu e no outro dia não existe vou tomar o dobro da dose. Isso também muito queria importante que ficasse claro. Porque as pessoas têm muito essa noção. A gente já teve uma vez uma perda de uma criança que a mãe achou que, porque não conseguiu pegar os remédios, deu o acumulado de 3 dias que ficou sem o remédio para a criança, e a criança precisou internar, porque fez uma disfunção renal importante com uma overdose de tacrolimus. Então, isso não é para acontecer. Esqueceu, vai comunicar a equipe o tempo que esqueceu, a equipe vai tomar determinada... não, bota um pouquinho mais de corticoide, isso pode, mas tem remédios que você não tem como fazer uma overdose do remédio porque não tomou no dia anterior, tá? Ótimo. E voltando ao que o Marco perguntou, assim, a relação de tratar alguém de casa é sempre mais difícil, é lógico, a gente tem que ter um julgamento que tem que tirar a questão passional, tem que ser mais racional, mas o pior dele é negociar os exames, que eu peço muito exame, que eu quero reduzir meu remédio, isso é que é o nosso pior. Esquecer não é. Já posso reduzir isso? Não, não pode. Já posso tirar isso? Não, não pode. Então, mas a gente consegue ir lidando. Ainda bem que ele pergunta, né, doutora Beth? Eu acho que pergunta, Patrícia. Eu já estou acostumada a mandar muito, Patrícia. Mulher manda muito. Mulher manda em casa. Manda. Mas precisa, né, doutor Lu? No papel eu sou o chefe do serviço, mas quem manda é ela, entendeu? Tá bom. Que bom. Olha aí, doutora Beth, recebeu um crédito aí ao vivo. A Bruna testemunhas. Óbvio, tá cheio, A Bruna Damasceno até fez um comentário sobre o que a senhora falou. Ela disse que um dia ela esqueceu, ela foi viajar para uma outra cidade, largou tudo e voltou para buscar. Então, eu achei bem pertinente, bem importante que a senhora colocou, de não tomar dose dobrada e que as pessoas precisam ter essa tranquilidade, né? Doutor Lúcio, o que da sua experiência como paciente do outro lado, como a gente sempre diz, o senhor levou agora para o seu tratamento com os seus pacientes? Então, assim, eu tenho vivido muito bem atualmente, minha vida voltou completamente ao normal, e assim, voltou rápido para o normal. E aí o que eu acho é que eu me preparei muito para a cirurgia. Eu me preparei muito assim, para suportar a cirurgia que eu ia ter que passar. E isso virou uma rotina e virou uma forma de eu assim, tentar voltar mais rápido à minha atividade. Isso eu consegui, porque quando eu descobri que eu precisava transplantar e que eu sabia que minha cirurgia ia ser difícil, eu me preparei, comecei a fazer atividade física, eu falei, eu preciso melhorar minha capacidade cardiopulmonar, eu preciso... e isso me
ajudou muito. Eu vivi que isso me ajudou demais. Isso tem sido uma preocupação muito grande minha agora com os pacientes. A gente tem um cardiologista que tinha um laboratório de reabilitação de pacientes que tinham infartado, e que eu estou começando com ele um projeto de preparo do paciente para o transplante e reabilitação após transplante. Então, é uma academia de ginástica para isso. Então, voltada especificamente para o doente. Então, isso me ajudou muito do ponto de vista físico e acho que do ponto de vista emocional. Aquela hora diária que eu parava para fazer atividade física, isso aí eu sempre gostei muito de atividade física, mas assim, aquela hora nadando, aquela hora caminhando, aquela hora correndo, era uma hora meditando e pensando na vida, naquele momento, e preparar a cabeça para o transplante, preparar a cabeça para as coisas difíceis, e no pós-operatório, se eu tivesse dor, como é que eu ia fazer? Então, você vai se preparando. Então, isso mudou muito o meu jeito de ver, e acho que o preparo para o paciente hoje em dia é fundamental. Então, eu tenho feito isso muito com os doentes. Eu tive muita dor no pós-operatório. Em geral, o transplante de fígado, todo mundo fala, não dói nada, não sei o quê. Assim, eu tinha essa noção que doía pouco, doía menos que uma cirurgia habitual. E aí, eu tive muita dor. E isso foi uma coisa que eu comecei a valorizar mais ainda. Eu sempre valorizei, o cuidado meu com a minha equipe de anestesia, de cuidado de dor no pós-operatório, sempre foi uma coisa que eu me preocupava, mas eu passei a me preocupar mais ainda tendo tido muita dor. Eu lembro que um dia entrou no quarto um neurocirurgião, que eu já tinha transplantado ele há uns 3 anos atrás, aí ele falou assim, eu também tive muita dor, eu tomei tal remédio. Eu falei, traz esse remédio para mim agora. Então, assim, são umas coisas que passa, às vezes, despercebido pelo médico, a importância de cuidar da dor, de cuidar daquele cuidado, de dar aquele cuidado, de ouvir o doente. Eu estou com dor, isso tem que ser muito valorizado. E se puder ficar sem dor nenhuma, é melhor ainda. Por que não? A gente tem remédio para isso. Então, eu acho que isso eu passei a dar mais importância, assim, e com essa coisa que eu falei do remédio, essa aderência do paciente, é uma outra coisa que mostrar ao doente a importância dele ter aderência ao tratamento. Não adianta ser o melhor cirurgião, dar o melhor ponto, fazer a melhor anastomose, a Beth fazer a melhor prescrição, se ela não vai ser cumprida, se o doente não tomar o remédio no pós-operatório. Tudo aquilo foi em vão. Então, tão importante quanto você ser um excelente técnico, é você estar próximo do doente, bem próximo do paciente, para você conseguir ajudar na aderência do tratamento, conseguir mostrar ao doente a importância dele seguir aquilo tudo que a gente fala. E a gente sempre faz assim, eu queria muito que todo mundo, todos os transplantados tivessem isso. Os pacientes têm muito acesso a gente. Então, assim, quando esquece o remédio, consegue ligar, consegue tirar essa dúvida. Então, estar bem próximo da equipe e se mostrar bem próximo do paciente, ficar acessível a ele, isso é super importante para o processo todo dar certo. Isso a gente já fazia, mas agora eu faço com mais afinco, mais ainda. Eu acho que isso mudou muito. Eu costumo dizer que, hoje em dia, parece ser assim, uma coisa até meio assim, pedante, mas eu agradeço a Deus ter passado isso tudo. É claro que por eu estar bem, é mais fácil falar isso. Agradecer porque precisou fazer um transplante, agradecer porque precisei fazer um transplante e estou bem. Mas isso me deu uma outra visão do paciente. Foi muito bom para mim, está sendo muito bom para mim ter vivido isso tudo. E eu acho que vai me fazer melhor, vai fazer com que eu seja ainda um pouquinho melhor do que eu era antes. Doutor Lúcio, doutora Beth, o nosso tempo está corrido aqui, hoje é um dia inteiro de congresso, mas eu queria encerrar essa nossa participação aqui e dizer para vocês,
primeiro eu, depois o Marco fala, mas dizer para vocês que para nós da BTX foi uma honra ter vocês aqui com a gente, abrindo esse nosso segundo dia de congresso. Vocês são pessoas muito queridas, eu já conheço vários pacientes de vocês e todos falam com muita propriedade do tratamento de vocês, e agradecer imensamente tudo que vocês passaram, as informações que vocês passaram estão sendo de muita valia, tá? E sejam sempre muito bem-vindos aqui. A gente ia falar um pouquinho sobre esporte, mas o Dr. Lúcio acabou incorporando, sem querer, incorporando esse tema aí da importância que a BTX também carrega. Então, eu me despeço de vocês e agora eu deixo a palavra com o Marco. Muito obrigada. Vai, Marco. Tá sem áudio, Marco. Tá sem áudio, Marco. Marco, teu áudio está cortado. Deixa eu falar com o Marco até o áudio dele voltar. Eu queria agradecer muito a vocês, Marco, Patrícia, a BTX, dizer que é uma honra estar aqui, é uma honra estar falando com um monte de transplantados. O que a Beth falou, a gente sempre fala em congresso só para médico, foi uma honra participar disso aqui. E eu acho que eu não preciso lembrar a todos, mas a gente está no mês da doação de órgãos, foi uma coisa que eu sempre defendi muito na minha carreira, assim, quando eu fui da diretoria da BTO durante 10 anos, depois fui presidente da BTO, então, durante esses anos todos eu defendi muito a doação de órgãos sem saber que ia precisar. Então, assim, saber que eu precisaria de um transplante e que aquilo tudo já estava organizado, a doação, tudo estava melhor, isso foi muito bom. Saber que o transplante ia acontecer a hora que eu entrasse na fila foi muito bom, porque a doação de órgãos no Brasil vem melhorando. Então, assim, vamos sempre defender a doação de órgãos e, nesse mês em especial, agradecer a todas as famílias que, naquela hora tão difícil, disse sim para a doação. Ótimo. Marco, você voltou? Ok. Estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Eu fiquei sem áudio, não ouvi a Patrícia. Então, gostaria muito de agradecer vocês também por estar aqui. Foi muito legal esse papo. E vamos continuar aí. Temos congresso hoje o dia inteiro, até às 17h45. Um bom dia a todos. Um abraço. Obrigada. Bom dia. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.